Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso. Nós temos falado sobre os sacramentos e da última vez nós falamos sobre os sacramentos da iniciação. Nós vimos como o batismo, crisma e eucaristia inserem a pessoa na vida da igreja. E vimos também que os sacramentos da iniciação, eles eram chamados assim porque eles eram dados de uma só vez. Então a criança nascia, já recebia o batismo, a crisma e inclusive a eucaristia. Mas hoje eu quero abordar com vocês um outro tema. Vamos sair um pouco dos sacramentos da iniciação e agora vamos falar sobre os sacramentos chamados de sacramentos da cura. Esse nome quem dá é o Novo Catecismo da Igreja Católica, que chama os sacramentos da reconciliação e da unção aos enfermos como sacramentos de cura. E por que que nós precisamos de sacramentos de cura? Porque nós somos frágeis. São Paulo nos diz que nós somos um vaso de barro e que carregamos a graça de Deus em vasos muito frágeis, vasos quebráveis. Nós somos marcados, portanto, pela fragilidade. E nesse sentido nós somos necessitados de cura divina. E essa cura é manifestada através do sacramento da reconciliação e do sacramento da unção dos enfermos. Sobre o sacramento da reconciliação, o documento da Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, número 11, diz o seguinte: aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e ao mesmo tempo são reconciliados com a Igreja que feriram pecando e a qual colabora para a sua conversão com caridade, exemplo e orações. Antes, portanto, de começar a entrar na história desse sacramento, é necessário, sobretudo, saber como Jesus lidava com aquelas pessoas que eram consideradas pecadoras. Mesmo pessoas que não acreditavam em Jesus, certamente ficavam tocadas pelo seu lado misericordioso. Quando viam Jesus ali com aquela mulher, por exemplo, pecadora, e todo mundo atirando pedras nela, e Jesus se aproxima compassivamente e perdoa os pecados daquela mulher, certamente esse gesto de Jesus, gestos assim de Jesus, tocavam profundamente as pessoas. E nas Sagradas Escrituras nós temos vários exemplos de perdão, como na parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, a história da mulher apanhada, como já disse, em adultério. São esses exemplos que nós temos na Sagrada Escritura. A mensagem de Jesus, assim como uma mensagem de João Batista, era uma mensagem apenas. A metanoia, quer dizer, uma palavra grega que significa mudança de coração, mudança de vida. A mensagem de Jesus era, portanto, um chamado ao arrependimento. Arrepender-se é muito mais do que ter um sentimento de ter feito alguma coisa errada. Arrepender-se é empreender na própria vida uma mudança de vida. Então não basta somente na visão de Jesus a gente sentir uma dor por ter feito alguma coisa errada. É preciso experimentar o poder transformador do perdão. É preciso reordenar a própria vida ou reorientar as nossas próprias decisões depois que nós somos perdoados. Uma vida reorientada para o Evangelho, para a Boa Nova, a novidade de vida, a mudança de mentalidade, tudo isso. Então, o arrependimento ele não significa somente uma dor no coração. Eu sinto uma dor, uma emoção por ter pecado. Arrependimento é muito mais do que isso. Esse caminho, é um caminho de arrependimento, é um caminho de conversão. Eu tenho que mostrar na minha própria vida como a minha vida mudou, minha vida se transformou. E isso, esse perdão, essa renovação é alguma coisa constante em nossa vida. O próprio apóstolo Paulo Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Ele falou: não te digo 7, mas 70 vezes 7.
Significa, portanto, que no reino de Deus não há limites para o perdão e não tem um prazo para a mudança de vida, para a transformação da própria mente, do próprio coração. E depois da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos. E nessa aparição que Jesus tem aos discípulos, nós podemos dizer que ali nasceu o sacramento da confissão. Ele instituiu esse sacramento quando disse: se vocês perdoarem aos homens os seus pecados, eles serão perdoados, mas se não os perdoardes, eles não serão perdoados. Apesar de Jesus ter feito isso, falado isso, né, que você pode reter, que você pode não perdoar, na verdade o que Jesus fez é completamente diferente, ele sempre perdoou. Né? Embora nós tenhamos, ele quis dizer assim, embora vocês apóstolos ou sucessores dos apóstolos tenham a possibilidade de reter, de segurar uma pessoa no seu pecado, lembre-se que meu jugo sempre é suave, o meu peso é leve. Então soltem as pessoas e nunca amarrem as pessoas. Agora, historicamente, como a comunidade primitiva lidava com a prática do perdão? Como eles perdoavam pessoas que perdoavam dentro da confissão, dentro da comunidade? A primeira coisa para a gente entender não era através do sacramento da confissão, não tinha... os apóstolos não ficavam ouvindo confissões e absolvendo dos pecados como nós conhecemos. Isso foi um processo. No começo, eles entendiam como o sacramento para a remissão dos pecados o batismo. Então, quando eles iam anunciar o Evangelho, anunciar às pessoas que abandonassem seus pecados e que aceitassem Jesus e fossem batizadas, o batismo tirava todos os pecados. Só que o problema do batismo é que você pode recebê-lo uma vez na vida. E pecar, você peca várias vezes na vida. Então, como que ficavam essas pessoas que depois do batismo voltavam a pecar? Não dá para batizar de novo. Então, como elas eram perdoadas? Os primeiros cristãos, na verdade, eles não sabiam muito bem o que fazer. Por quê? Porque eles não tinham isso estabelecido como nós temos hoje. Nós temos direito canônico, nós temos livros, nós temos doutrina, temos tanta coisa. Eles eram uma igreja nascente, uma religião nova nascente, né? Então, o que eles faziam? Eles sempre olhavam como os judeus faziam. Os rabinos tinham uma expressão, ou uma prática conhecida como ligar e desligar. Quando uma pessoa na comunidade pecava, eles ligavam a pessoa ao seu pecado, quer dizer, tiravam a pessoa da comunidade. E quando essa pessoa se arrependia e pedia perdão, ela era desligada do seu pecado e assumida de novo na comunidade. O apóstolo Paulo parece se referir a esta prática quando ele institui a comunidade na comunidade dos coríntios, ele institui essa prática, né? Por exemplo, na comunidade dos coríntios, alguém cometeu um pecado muito grave que estava escandalizando a comunidade, que era um pecado contra o casamento. Ele fez alguma coisa lá que trouxe muito prejuízo dentro do seu matrimônio e aquilo se tornou um escândalo na comunidade. O que o apóstolo Paulo mandou fazer? Que afastasse aquela pessoa. E quando ela se arrependesse, ela poderia ser recebida de novo na comunidade. Olha, com o tempo, essas comunidades cristãs, elas formaram um grupo chamado Grupo de Penitentes. Era um grupo que deveria passar... primeiro, era um grupo que havia pecado gravemente. O que é pecar gravemente? É pecado de homicídio, pecado de adultério ou pecado de abandono da própria fé. Então essas pessoas, elas passavam por um tempo em jejum, em oração e dando esmolas e fazendo caridade, fazendo bem ao próximo. E ao mesmo tempo a comunidade orava por essas pessoas. Então, para fazer parte do grupo dos penitentes, você tinha que passar por essa situação, né, de ter cometido algum pecado grave. E quem fosse autenticado como uma pessoa que se converteu e que se transformou através da penitência, então essa pessoa era recebida lá na comunidade, o bispo impunha as mãos sobre essa pessoa
e essa pessoa novamente era recebida na comunidade. E isso não era uma coisa que as pessoas deveriam fazer sempre, porque, como o próprio Clemente de Alexandria, que viveu no comecinho, ele dizia que essa penitência não deveria ser recebida mais de uma vez na vida, porque isso significa zombar da misericórdia de Deus. O grupo dos penitentes, então, era pequeno, porque a maioria não costumava cometer pecados graves. Mas havia aqueles que, sabendo que poderiam pecar de novo, atrasavam o tempo para entrar nesse grupo da penitência, porque era um grupo muito especial. Então alguns ficavam, digamos assim, ligados muito tempo ao seu pecado e esperavam para entrar no grupo da penitência bastante tarde, alguns anos depois, para não precisar entrar de novo se pecasse. Isso funcionou muito bem nas pequenas comunidades, mas nas grandes comunidades isso foi impraticável. A partir do século III, quando começaram a perseguição aos cristãos, alguns cristãos abandonavam a fé, né? Alguns se martirizavam pelo Cristo, outros tinham medo de morrer, então abandonavam a fé, renunciavam à fé. Só que quando acabavam as perseguições, eles voltavam para a igreja, queriam se reconciliar com a igreja. E aí então alguns recebiam de volta, outros não os recebiam de volta. Mas então não tinha uma prática assim que fosse uniforme para todos. Pouco a pouco, a prática da penitência pública foi desaparecendo e foi sendo substituída por uma coisa diferente, uma confissão dos pecados particular, privada. Isso aconteceu por causa dos mosteiros. A vida monástica, a vida dos mosteiros era uma vida que convidava à espiritualidade. E as pessoas então procuravam os monges, os jovens procuravam os monges mais velhos para se aconselhar. E os monges mais velhos, então, depois da oração, depois de ouvir as pessoas, impunham as mãos sobre elas e rezavam com elas. E isso vai dando forma, então, à confissão como nós a entendemos hoje. Essa prática da confissão, então, ela vai aos poucos tomando forma dentro da igreja. Mas esse é o assunto que nós vamos ver no próximo encontro. Até lá.